Roraima se ergue como o estado mais ao norte do Brasil. Essa posição geográfica singular o diferencia do restante da nação. Ele compartilha extensas fronteiras internacionais com dois vizinhos sul-americanos. Ao norte e noroeste está a Venezuela. A leste faz divisa com a Guiana. Boa parte de Roraima repousa no coração do vasto bioma amazônico. Essa localização ressalta sua imensa importância ecológica para a região e para o mundo. Roraima também faz parte do antigo escudo das Guianas, uma formação geológica que remonta a bilhões de anos. Esse isolamento e cenário tão particular contribuem imensamente para que seja visto como um tesouro escondido, uma terra de potencial a ser descoberto e beleza selvagem, muitas vezes esquecida por tantos de nós. As extensas fronteiras internacionais do estado trazem consigo implicações profundas. Essas fronteiras criam oportunidades únicas para o comércio internacional e um vibrante intercâmbio cultural com os países vizinhos. No entanto, essa posição estratégica também apresenta desafios consideráveis. Questões como segurança de fronteira e o gerenciamento dos fluxos migratórios são preocupações constantes para as autoridades locais. Na prática, Roraima funciona como um portal estratégico fundamental no extremo norte da América do Sul. Pessoas e mercadorias cruzam continuamente essas fronteiras, moldando o cotidiano e a economia do estado. Entender essa complexa dinâmica de fronteiras é chave para desvendar a verdadeira alma de Roraima. O governo do estado lida frequentemente com questões diretamente ligadas às suas fronteiras internacionais, o que torna seu panorama político e social algo realmente único no Brasil. Roraima ostenta uma diversidade surpreendente de paisagens dentro de suas fronteiras. Talvez a mais icônica delas seja o Monte Roraima. Essa majestosa montanha de topo plano, conhecida como Tepuy, é uma maravilha geológica. Ele se ergue no ponto da Tríplice Fronteira, onde Brasil, Venezuela e Guiana se encontram. Esses tepuis são formações características do ancestral escudo das Guianas. Seus paredões imponentes se elevam dramaticamente da paisagem ao redor. O Monte Roraima não é apenas uma formação geográfica deslumbrante. Ele também possui um profundo significado cultural para os povos indígenas, Pemon, Macuxi e Ingaricó, que habitam a região. Sua aura mística e ecossistema único inspiraram inúmeras lendas, histórias e expedições científicas ao longo de muitos séculos. O estado abriga uma variedade de biomas que vão muito além da floresta amazônica que geralmente imaginamos. Uma porção significativa de Roraima, especialmente nas áreas norte e leste, é coberta por savanas. Essas áreas de campos abertos são conhecidas localmente como lavrado. Essa paisagem aberta e ondulada apresenta um contraste marcante com a floresta densa e úmida encontrada no sul e oeste do estado. Esse fascinante mosaico de ecossistemas distintos contribui para a biodiversidade excepcionalmente rica de Roraima. As zonas de transição, onde esses diferentes biomas se encontram, são especialmente ricas em flora e fauna singulares. Essa variedade ecológica é, sem dúvida, um dos patrimônios naturais mais valiosos de Roraima, embora muitas vezes subestimado, merecendo estudo cuidadoso e preservação. Os sistemas fluviais de Roraima são fundamentais para sua existência e identidade. O Rio Branco, como o próprio nome sugere, é o principal curso d'água do estado. Ele desempenha um papel crucial no transporte, especialmente para comunidades remotas, e como fonte vital de sustento. Outros rios importantes como Uraricoera, Tacutu,
Mucajaí e Catrimani, serpenteiam pelo estado, formando uma extensa rede hidrográfica. Por séculos, esses rios têm servido como verdadeiras artérias vitais, fornecendo água para consumo e agricultura, peixes para a alimentação e o principal meio de locomoção. A vasta bacia do Rio Branco drena efetivamente a maior parte do território de Roraima. Suas águas eventualmente desaguam no Rio Negro, um importante afluente do gigante Rio Amazonas. Apesar dessas características naturais extraordinárias e únicas, Roraima permanece relativamente desconhecida para muitos brasileiros, inclusive aqui no Sudeste, e para a comunidade internacional. Sua localização remota, distante dos grandes centros urbanos do Brasil, como São Paulo e Rio, contribui significativamente para essa falta de conhecimento geral. A combinação surpreendente de tepus imponentes, savanas extensas e florestas densas não costuma ser divulgada ou destacada nas campanhas de turismo nacionais. Consequentemente, grande parte do imenso potencial turístico de Roraima permanece em grande parte intocado e inexplorado. Muitas de suas maravilhas naturais mais espetaculares são preservadas em estado intocado, em parte devido à sua acessibilidade limitada. Essa característica singular faz de Roraima um verdadeiro tesouro escondido, esperando pacientemente para ser descoberto e apreciado de forma responsável por mais pessoas. Pensa só, galera. Lá nos séculos 18 e 19, um burburinho começou. Um interesse, ainda meio tímido, mas crescente, por aquelas terras que, mais tarde, a gente conheceria como Roraima. As potências coloniais da época, Portugal, Espanha, Holanda, Grã-Bretanha, começaram a sacar o valor estratégico do escudo das Guianas. Uma área, gente, crucial, que ia muito além do mapa. A localização privilegiada, fazendo divisa com vários territórios coloniais, e os constantes rumores de tesouros e riquezas minerais, transformaram a região num verdadeiro tabuleiro de xadrez geopolítico, com muita disputa rolando. A coroa portuguesa, principalmente, queria garantir o seu domínio sobre a imensa bacia amazônica, empurrando suas fronteiras cada vez mais para o norte. Essa época foi marcada por explorações cheias de incertezas, os primeiros mapas sendo rascunhados e aquelas tentativas iniciais, e bota difíceis nisso, de estabelecer uma presença europeia permanente. E tudo isso numa terra que o resto do mundo mal sabia que existia. Uma terra defendida com garra e coragem por seus povos originários. Para bater o pé, mostrar quem mandava e controlar as rotas fluviais, que eram vitais, Portugal não perdeu tempo. Em 1775, ergueu o Forte São Joaquim do Rio Branco. Esse forte, minha gente, numa posição super estratégica, bem na confluência dos rios Uraricoera e Tacutu, que juntos dão origem ao Rio Branco, o gigante que batiza a capital Boa Vista, sabiam? Virou um centro nevrálgico, militar e administrativo. O principal objetivo? Deixar claro até onde ia o território português e frear a ambição das outras potências europeias, especialmente Holanda e Espanha. Além disso, o forte servia de base para novas explorações e para aquele contato, muitas vezes tenso, com os grupos indígenas. A construção do Forte São Joaquim foi um marco, um passo decisivo de Portugal para integrar essa região tão isolada do norte à sua colônia brasileira. Imaginem só, um posto avançado da coroa, um farol solitário de autoridade colonial no meio de uma natureza selvagem e imponente. Definir as fronteiras de Roraima, pessoal, foi uma verdadeira saga. Um quebra-cabeça complicado que levou anos, cheio de disputas,
principalmente com a Grã-Bretanha, que mandava na vizinha Guiana Inglesa, hoje Guiana, e também seus perrengues com os holandeses no Suriname. Essas brigas internacionais sobre os limites territoriais se arrastaram por décadas. Teve muita negociação diplomática, arbitragem internacional para tentar resolver na conversa e até uns conflitos armados localizados, para vocês terem uma ideia da tensão. A famosa questão do Pirara com a Grã-Bretanha, no final do século XIX e início do XX, foi um capítulo à parte. Essa treta foi tão grande que precisou da arbitragem do rei da Itália para finalmente chegar a um acordo. Todo esse processo longo e arrastado só mostra como Roraima sempre foi uma zona de fronteira quente, disputada palmo a palmo. Um lugar onde a história foi escrita na base da coragem e da persistência. Gap 2 Os primeiros povoados europeus na região foram surgindo aos pouquinhos, bem devagar, geralmente concentrados ao redor do Forte São Joaquim e nas margens do Rio Branco, aproveitando a água e o acesso. E a vida para essa gente pioneira? Ah, meus amigos, não foi moleza não, era um desafio atrás do outro. Isolamento total dos outros centros da colônia, a ameaça constante de doenças tropicais como a malária, que naquela época era quase uma sentença, um terreno difícil, muitas vezes impiedoso e, claro, a resistência das comunidades indígenas, que viam suas terras e seu modo de vida em perigo e lutavam bravamente para defendê-los. A economia que começava a dar os primeiros passos nesses povoados dependia basicamente da criação extensiva de gado, que se adaptou super bem aos campos abertos do lavrado. Aquela paisagem de savana única de Roraima, um espetáculo da natureza. E também um pouco de extrativismo, como a coleta de produtos da floresta. Foi nesse período, com toda essa luta e esses desafios, que se formaram as bases, as sementes do que Roraima viria a ser no futuro, tanto na economia quanto na sociedade. Uma história de muita fibra, de território federal a estado. Roraima's culture is a rich and fascinating blend, a vibrant tapestry woven from diverse threads. The ancient roots of its indigenous peoples form the very bedrock of this cultural landscape. Upon this foundation, migrants from various regions of Brazil, particularly the Northeast and the South, have contributed their own colorful and dynamic threads. Furthermore, subtle yet significant influences flow across the international borders, with nuances from neighboring Venezuela and Guyana adding to the mix. This constant interplay and fusion result in a unique cultural identity for Roraima, one that is continuously evolving and redefining itself. Daily life in the state vividly reflects this amalgamation, evident in everything from local language variations and idiomatic expressions to social customs and community interactions. It is truly a dynamic meeting point, a crucible where diverse human experiences meld together, making Roraima a distinct and compelling entity within Brazil's vast cultural panorama. Indigenous traditions are absolutely central to understanding the soul and spirit of Roraima. The Makuksi, Wapixana, Yanomami, Taurepang, and Ingariko peoples, among others, maintain ancient customs that have been passed down through countless generations. Oral storytelling plays a crucial role, serving as a powerful vehicle for preserving historical narratives, ancestral wisdom, and profound spiritual beliefs. Intricate and beautiful handicrafts, such as meticulously woven basketry, expressive ceramics, and stunning feather art used in adornments and ceremonial objects, are vital cultural expressions. These items are far more than mere artifacts. They represent living traditions, imbued with meaning and skill.
carefully transmitted from elders to younger members of the community. Rituals intimately connected to the cycles of nature, the success of hunting expeditions, and the bounty of harvests continue to be practiced, reinforcing the deep spiritual connection between the people and their environment. Sustained efforts to preserve, revitalize, and promote these invaluable traditions are absolutely crucial for maintaining Roraima's unique cultural integrity and heritage for the future. Festivals animate the calendar in Roraima, bursting forth throughout the year and providing spectacular showcases of its cultural vibrancy and communal spirit. The Arraial do Macunaíma, held in the capital city of Boa Vista, stands as a major highlight and one of the largest cultural events in the state. This grand June festival is a spirited celebration of São João, or Saint John the Baptist, infused with a unique local flavor that sets it apart. It masterfully blends the traditional quadrilhas, or elaborate square dances, commonly found in Brazilian June festivals with indigenous legends, Amazonian themes, and local artistic expressions. Numerous food stalls offer an array of tempting regional delicacies, while lively music fills the air, creating an infectious atmosphere of joy and celebration. Beyond this large-scale event, many smaller community festivals also take place across the state, often celebrating local patron saints, agricultural harvests, or specific cultural traditions of particular communities. These gatherings are important social focal points, reinforcing community bonds, fostering cultural pride, and offering a colorful, engaging spectacle for both residents and visitors alike. Music and dance are undeniably integral to the fabric of Roraima's social life, vividly reflecting its diverse origins and ongoing cultural exchanges. Forró, a musical genre characterized by the accordion, zabumba drum, and triangle, brought to the region by northeastern migrants, enjoys immense popularity. Its lively, infectious rhythms can be heard at parties, local bars, community centers, and festivals all across the state, inviting everyone to dance. Simultaneously, indigenous communities possess their own distinct and ancient musical forms. These often involve the use of traditional instruments crafted from local materials, powerful chants that echo ancestral voices, and dances that are deeply linked to specific ceremonies, storytelling traditions, and spiritual practices. These varied musical expressions not only coexist but sometimes blend and influence one another, creating new hybrid sounds and artistic interpretations. From the energetic and heartfelt accordion melodies of forró to the rhythmic, hypnotic pulse of indigenous maracás and flutes, music serves as a constant, vibrant companion in the lives of Roraima's people, profoundly defining the state's unique auditory landscape and cultural heartbeat. A culinária de Roraima oferece uma jornada fascinante e deliciosa para o paladar, um convite à exploração e ao deleite. É uma prova viva e saborosa da abundância de recursos naturais do estado e de sua herança rica e multicultural. Os elementos fundamentais dessa tradição culinária estão profundamente enraizados no conhecimento e nas práticas indígenas, utilizando ingredientes que sustentaram comunidades por séculos. Ingredientes básicos, vindos diretamente da imensa floresta amazônica e do lavrado, como chamamos as savanas daqui, são destaque em muitos pratos locais. Além disso, influências de outras regiões do Brasil, especialmente do Nordeste e do Sul, trazidas por levas de imigrantes, adicionaram ainda mais camadas de complexidade e sabor à cena gastronômica local. Há sempre uma forte ênfase no uso de produtos frescos e locais, uma abundância de peixes de rio e, ocasionalmente,
carne de caça, garantindo sabores vibrantes e alta qualidade. Essa combinação única cria uma identidade gastronômica distinta, que é ao mesmo tempo rústica, sem frescura e surpreendentemente sofisticada na profundidade de seus sabores. Para descobrir de verdade a essência de Roraima, você precisa, sem dúvida, experimentar sua comida. Os pratos indígenas são um pilar fundamental da gastronomia roraimense, exibindo um conhecimento culinário ancestral e uma relação harmoniosa com o meio ambiente. A damurida é talvez um dos pratos mais emblemáticos e característicos do estado. É um cozido muito saboroso e frequentemente apimentado, geralmente preparado com peixe ou, mais raramente, carne. O cozido é tipicamente temperado com uma variedade de pimentas, ervas frescas locais e frequentemente tucupi, aquele caldo amarelo fermentado da mandioca que dá um toque azedinho todo especial. A paçoca de carne de sol é outro prato tradicional e muito apreciado por aqui. Este prato leva carne de sol, que é meticulosamente desfiada e socada no pilão, junto com farinha de mandioca torrada, resultando num acompanhamento ou prato principal saboroso, sequinho e com uma textura incrível. A própria mandioca, um cultivo fundamental, demonstra uma versatilidade inacreditável nas cozinhas de Roraima. Ela é processada em farinha para diversos usos, transformada em beiju, aquelas panquecas crocantes de tapioca que a gente adora, e é o ingrediente essencial para fazer tanto o tucupi quanto o cachiri, uma bebida fermentada. Esses alimentos são um reflexo direto de um profundo entendimento dos ingredientes locais e de práticas de preparo sustentáveis, conectando quem come diretamente à terra e à sua história. Os peixes pescados nos inúmeros rios amazônicos e seus afluentes são absolutamente centrais na dieta diária em Roraima. Espécies como o tambaqui, famoso por sua carne gorda, saborosa, e suas costelas generosas, o majestoso pirarucu, um dos maiores peixes de água doce do mundo, e o valioso tucunaré, são todos muito valorizados por seus sabores e texturas distintos. Os métodos de preparo para esses tesouros aquáticos variam muito, destacando efetivamente sua versatilidade e a criatividade dos cozinheiros locais. É comum os peixes serem assados inteiros ou em postas grandes na brasa, uma técnica que confere um aroma e sabor defumado maravilhoso. Eles também são frequentemente ensopados com uma variedade de vegetais locais, pimentas e ervas aromáticas, criando refeições nutritivas e que realmente satisfazem. Fritar o peixe até atingir aquela casquinha dourada e crocante por fora, permanecendo úmido por dentro, é outra abordagem popular. A caldeirada de peixe, um ensopado rico e encorpado, muitas vezes enriquecido com tucupi, leite de coco ou ovos, é particularmente querida em todo o estado. A abundância natural de peixes de rio garante um suprimento consistente e vital de proteína de alta qualidade para muitas comunidades, formando uma parte crucial da segurança alimentar e da identidade culinária local. Roraima é generosamente abençoada com uma impressionante variedade de frutas locais únicas e exóticas, que adicionam sabores e cores vibrantes e distintos à sua diversificada culinária. Frutas tropicais, como o buriti, com sua polpa vermelho-alaranjada rica em vitamina A, abacaba, uma pequena fruta roxa escura parecida com o açaí, o cupuaçu, parente do cacau com uma polpa cremosa e azedinha, e o próprio açaí, que todo mundo conhece, são todos amplamente consumidos e celebrados. Essas frutas são habilmente transformadas em uma variedade de sucos refrescantes que matam a sede, sorvetes deliciosos e geladinhos,
cremes de sobremesa encorpados e outras guloseimas. Além de oferecerem sabores deliciosos e muitas vezes complexos, essas frutas nativas também agregam um valor nutricional significativo, contribuindo com vitaminas, minerais e antioxidantes para a dieta local. Além dessas frutas, bebidas tradicionais como o caxiri ocupam um lugar especial na cultura de Roraima. O caxiri é uma bebida de mandioca fermentada, levemente alcoólica, tradicionalmente preparada por comunidades indígenas e frequentemente consumida durante festivais, encontros sociais e cerimônias importantes. Essas especialidades locais proporcionam um gostinho autêntico e memorável da incrível biodiversidade de Roraima e de sua profunda riqueza cultural, servindo como uma expressão verdadeira e saborosa do caráter único da região. A economia de Roraima, historicamente, sempre foi mais modesta, sabe? Por muito tempo, ela se caracterizou por atividades de subsistência e pelo uso tradicional dos recursos naturais. Durante muitas décadas, a pecuária e a agricultura em pequena escala formaram sua principal base econômica. A transformação em estado, em 1988, marcou uma nova fase de desenvolvimento. Isso trouxe maior investimento federal e mais atenção para a região. No entanto, Roraima ainda navega pelas complexidades de construir uma economia diversificada e forte. Seu isolamento geográfico dos grandes centros econômicos do Brasil, como São Paulo, por exemplo, apresenta desafios constantes. O cenário econômico do estado é, portanto, uma mistura de práticas antigas e novas iniciativas, moldado significativamente por ações do governo e por seu contexto amazônico único. Continua sendo uma das menores economias estaduais do Brasil, buscando seu caminho para a prosperidade. A agricultura surge como um pilar fundamental da atividade econômica de Roraima. A geografia diversificada do estado, que abrange tanto a savana, conhecida por aqui como lavrado, quanto áreas de solo fértil ao longo dos vales dos rios, sustenta diversas culturas. O cultivo de arroz tornou-se particularmente proeminente, especialmente em áreas de várzea irrigada. A soja e o milho também são culturas comerciais cada vez mais importantes. A mandioca, um alimento tradicional e muito querido por nós, continua sendo amplamente cultivada, principalmente por pequenos agricultores familiares. A produção de frutas, incluindo banana, abacaxi e cítricos, também contribui para a produção agrícola. Programas governamentais frequentemente buscam apoiar os agricultores com assistência técnica e linhas de crédito. Esses esforços visam impulsionar a produtividade e melhorar a qualidade de vida nas comunidades rurais de todo o estado. A pecuária possui uma história longa e profundamente enraizada em Roraima. Ela dominou as extensas savanas do lavrado por séculos. Essa atividade foi uma das primeiras iniciativas econômicas introduzidas pelos colonizadores. Grandes rebanhos de gado percorrem essas pastagens abertas, muitas vezes manejados com métodos extensivos e tradicionais. A pecuária contribui significativamente para o produto interno bruto agrícola do estado e também possui uma importância cultural considerável para muitas famílias roraimenses. No entanto, o setor enfrenta pressões para se modernizar e adotar práticas mais sustentáveis. A preocupação com a degradação das pastagens e os impactos ambientais está crescendo. Afinal, estamos falando da Amazônia, não é mesmo? Esforços estão em andamento para melhorar o manejo do rebanho e integrar a pecuária com os objetivos de conservação.
O setor público desempenha um papel singularmente importante na economia de Roraima. Os governos federal, estadual e municipal são, coletivamente, os maiores empregadores no estado. Boa Vista, como capital, concentra a maioria das funções administrativas e dos empregos no serviço público. Parcelas significativas da receita do estado vêm de transferências e investimentos federais. Esses recursos públicos são cruciais para desenvolver e manter a infraestrutura essencial, como estradas, escolas e unidades de saúde. A forte presença dos gastos governamentais influencia bastante o comércio local e o setor de serviços. Essa dependência do setor público é uma característica marcante da estrutura econômica de Roraima, refletindo seu desenvolvimento histórico como território federal. Extração de recursos e caminhos econômicos futuros em Roraima. Roraima, um estado no extremo norte do Brasil, é um tesouro escondido esperando para ser descoberto. Com suas paisagens deslumbrantes e biodiversidade única, Roraima oferece um potencial turístico imenso. Desde as majestosas montanhas até as cachoeiras cristalinas, há algo para todos os amantes da natureza. Venha explorar as trilhas, mergulhar nas águas refrescantes e se maravilhar com a beleza intocada deste paraíso natural. O Monte Roraima se destaca como o cartão postal indiscutível do turismo no estado, uma maravilha geológica de proporções realmente imensas. Esta montanha colossal de topo plano, um tepui, se estende pelas fronteiras do Brasil, Venezuela e Guiana, com seus paredões rochosos, se erguendo dramaticamente da planície ao redor. A trilha até o cume é uma aventura desafiadora, mas profundamente recompensadora, que geralmente leva vários dias por terrenos variados. O topo da montanha em si parece um cenário de outro mundo, com formações rochosas únicas, uma flora endêmica que você não encontra em nenhum outro lugar da Terra, e uma atmosfera mística, moldada por névoas persistentes e lendas ancestrais. É considerado um local sagrado pelos povos indígenas da região, o que adiciona uma profunda ressonância cultural à sua beleza natural de tirar o fôlego e à sua importância ecológica. É uma experiência que transforma. Outro destino super procurado é a Serra do Tepequém, no município de Amajari. Esta região, que já foi um agitado centro de garimpo de diamantes, hoje se transformou elegantemente em um paraíso para o ecoturismo. Seu clima mais fresco é um alívio bem-vindo do calorão das terras baixas. Os visitantes são atraídos pela incrível variedade de cachoeiras do Tepequém, como a do Paiva, Sobral e Funil, cada uma oferecendo a chance de um mergulho refrescante em piscinas naturais. E para quem curte uma caminhada, são inúmeras trilhas que serpenteiam pela paisagem cinematográfica, levando a mirantes com vistas panorâmicas das colinas e dos vestígios do seu passado de mineração. A história única da área e sua beleza natural cativante fazem dela uma parada obrigatória para quem está explorando as diversas atrações de Roraima. Agora, para os amantes da natureza de carteirinha e entusiastas da biodiversidade, o Parque Nacional do Viruá é uma joia excepcional, embora com acesso um pouco mais restrito, cobrindo uma vasta área de ecossistema amazônico relativamente intocado. Este parque é um santuário para uma diversidade incrível de espécies, especialmente notável por sua riquíssima avifauna, um prato cheio para ornitólogos e fotógrafos de vida selvagem. Explorar o Viruá geralmente significa navegar por seus rios e embrenhar-se em suas trilhas, oferecendo uma experiência de imersão total num ambiente selvagem de verdade. A infraestrutura dentro do parque é mínima.
o que só aumenta seu apelo para aqueles que buscam experiências autênticas na natureza selvagem e, claro, contribui para a sua preservação. É um lugar onde a pesquisa científica e a profunda admiração pela natureza se encontram, mostrando a beleza bruta da Amazônia. Mas Roraima vai além desses grandes destaques. O estado oferece outros locais naturais e arqueológicos fascinantes. O Rio Branco, principal via fluvial do estado, proporciona passeios de barcos cênicos, oportunidades para pesca esportiva e para observar a vida ribeirinha. A Pedra Pintada, pertinho de Boa Vista, é um sítio arqueológico intrigante. Esta enorme formação rochosa isolada exibe pinturas e gravuras rupestres indígenas ancestrais, oferecendo um vislumbre da história pré-colombiana da região. Tudo isso emoldurado por uma paisagem dramática. As próprias savanas extensas do Lavrado, com suas vistas abertas singulares e fauna característica, também apresentam uma faceta diferente do mosaico natural de Roraima. São perfeitas para cavalgadas ou simplesmente para sentir a imensidão da fronteira norte do Brasil, bem longe da densa floresta amazônica que muitos imaginam. Gap 2Es. É um Brasil que poucos paulistanos conhecem, mas que vale cada segundo da descoberta. Escolher a melhor época para visitar Roraima é crucial para uma viagem bem-sucedida, pois o clima impacta significativamente a acessibilidade e as atividades. A região experimenta duas estações principais: a estação chuvosa, conhecida localmente como inverno amazônico, geralmente de abril ou maio a agosto ou setembro, e a estação seca, ou verão, de outubro a março. Durante a estação chuvosa, os níveis dos rios são altos, tornando algumas áreas mais acessíveis por barco, mas as trilhas podem ficar lamacentas e algumas estradas intransitáveis. A estação seca geralmente oferece melhores condições para trekking e viagens terrestres, com céus mais claros, embora possa ser mais quente. Pesquisar as condições específicas para seus destinos pretendidos dentro dessas estações é altamente recomendável. O transporte dentro de Roraima requer planejamento cuidadoso, especialmente ao se aventurar além de Boa Vista. A capital é acessível por via aérea, com voos conectando as principais cidades brasileiras. Uma vez em Roraima, as opções para se locomover variam. Alugar um veículo robusto 4x4 é frequentemente recomendado para explorar áreas com estradas não pavimentadas, especialmente durante a estação seca. Para destinos mais remotos, especialmente expedições como o Monte Roraima ou mergulhos profundos em parques nacionais, contar com operadores turísticos locais experientes é essencial. Esses operadores podem organizar transporte, guias, permissões e equipamentos necessários. Em algumas regiões, os barcos de rio continuam sendo um modo de transporte primário, oferecendo uma perspectiva única da paisagem e da vida local. As opções de acomodação em Roraima variam de confortáveis hotéis na cidade de Boa Vista a acomodações mais básicas e rústicas em cidades do interior e perto de atrações naturais. Na capital, os visitantes podem encontrar uma variedade de hotéis que atendem a diferentes orçamentos. À medida que você se desloca mais para o interior do estado, as opções se tornam mais limitadas, muitas vezes consistindo em pousadas simples, lodges ou acampamentos. Para experiências verdadeiramente imersivas, como visitar comunidades indígenas, pode ser possível se hospedar com eles. Mas isso deve sempre ser organizado de forma respeitosa e oficial através dos líderes comunitários ou organizações reconhecidas. Reservar acomodação com bastante antecedência
é particularmente importante para destinos populares como o Monte Roraima, ou durante períodos de pico de viagem, garantindo disponibilidade e logística mais tranquila para sua jornada. Engajar-se no turismo cultural em Roraima pode ser uma experiência incrivelmente enriquecedora, oferecendo profundos insights sobre a herança diversificada do estado. Visitar comunidades indígenas proporciona uma oportunidade única de aprender sobre tradições antigas, cosmovisões e desafios contemporâneos diretamente com as próprias pessoas. É absolutamente fundamental que essas visitas sejam conduzidas com o máximo respeito, sempre com permissão prévia e, de preferência, facilitadas por guias ou organizações respeitáveis que trabalham em parceria com as comunidades. Comprar artesanatos diretamente dos artesãos não só apoia as economias locais, mas também proporciona uma conexão tangível com sua cultura. Se sua visita coincidir com festivais locais, como o Arraial do Macunaíma, aproveite a chance de testemunhar expressões culturais vibrantes, sempre lembrando de ser um observador sensível e apreciativo. Um futuro de promessa e potencial. Apesar de seu potencial imenso e multifacetado, Roraima enfrenta uma série de desafios gigantescos, que exigem ação urgente, contínua e conjunta, de todos os níveis de governo e da sociedade. A preocupação primordial, que paira como uma sombra sobre grande parte de seu potencial, é, sem dúvida, a conservação ambiental diante de inúmeras pressões. Seus ecossistemas de importância global, que incluem vastas áreas da floresta amazônica e os campos de lavrado, tão únicos, estão sob pressão crescente e alarmante de diversas atividades humanas. O desmatamento, impulsionado principalmente pela expansão da fronteira agrícola e pela extração ilegal de madeira em larga escala, representa uma ameaça constante e que se alastra à biodiversidade. O impacto ambiental devastador do garimpo ilegal, particularmente as operações descontroladas de extração de ouro que utilizam mercúrio tóxico, continua a poluir rios vitais e a destruir de forma irreparável habitats intocados. Além disso, o fenômeno abrangente das mudanças climáticas adiciona outra camada significativa de complexidade, com impactos potenciais sobre os delicados regimes de chuva, os recursos hídricos e a sobrevivência de inúmeras espécies. Proteger o valioso patrimônio natural de Roraima não é apenas uma questão local, é uma responsabilidade global profunda que exige medidas de proteção robustas e cooperação internacional. Obstáculos socioeconômicos significativos também se colocam de forma evidente no caminho da jornada de Roraima, rumo a um desenvolvimento verdadeiramente sustentável e equitativo. Conflitos de terra persistentes e muitas vezes instáveis, especialmente aqueles que afetam territórios indígenas legalmente demarcados e frequentemente invadidos, geram tensão social considerável e dificultam ativamente o progresso significativo rumo à reconciliação e ao uso compartilhado da terra. Essas disputas complexas frequentemente colocam os povos tradicionais e seus direitos ancestrais contra interesses econômicos poderosos e bem financiados que buscam a exploração de recursos. O Estado continua a enfrentar grandes carências de infraestrutura que impedem o crescimento. Um fornecimento de energia confiável e acessível, redes de transporte adequadas e bem conservadas, capazes de conectar seu vasto e remoto território, e acesso amplo à conectividade digital moderna, continuam sendo necessidades críticas e não atendidas para muitas comunidades. Além disso, garantir acesso verdadeiramente equitativo a serviços públicos de qualidade,
como saúde integral e educação eficaz para todos os residentes, incluindo aqueles que vivem em comunidades remotas isoladas e áreas urbanas vulneráveis, é um desafio contínuo e de múltiplas facetas, que exige investimento público contínuo e soluções consistentemente inovadoras e adaptadas localmente. Uma governança eficaz e transparente e a implementação genuína de modelos de desenvolvimento verdadeiramente sustentáveis são absolutamente fundamentais para garantir o bem-estar de Roraima a longo prazo. Isso envolve, necessariamente, o fortalecimento das instituições estaduais em todos os níveis, para assegurar maior transparência na tomada de decisões, plena responsabilização pelas ações e a aplicação consistente e imparcial da lei em todo o seu território. Combater vigorosamente a corrupção sistêmica e as atividades ilícitas generalizadas que exploram recursos naturais valiosos e minam perigosamente a confiança pública no governo é um pré-requisito essencial para qualquer progresso duradouro. Elaborar, implementar e aplicar rigorosamente políticas que equilibrem genuinamente a busca legítima pelo crescimento econômico com os imperativos inegociáveis da proteção ambiental e da ampla equidade social é uma tarefa delicada, mas de importância vital para os formuladores de políticas. Um desenvolvimento verdadeiramente inclusivo significa garantir que os benefícios tangíveis do progresso cheguem a todos os segmentos da sociedade roraimense. Isso deve incluir os povos indígenas, as comunidades tradicionais estabelecidas há muito tempo e os migrantes mais recentes, dando a eles uma voz significativa e um papel ativo na construção de seu futuro coletivo e do destino de seu estado. Roraima encontra-se atualmente numa encruzilhada crítica e decisiva, um momento verdadeiramente crucial em sua história relativamente jovem como o Estado brasileiro. As escolhas importantes feitas hoje por seus líderes e seu povo moldarão profundamente seu destino por muitas gerações futuras. O caminho a seguir exige navegar por um equilíbrio delicado e muitas vezes precário, aproveitando criativamente seu abundante potencial natural e humano, ao mesmo tempo em que enfrenta com afinco e coragem seus desafios complexos e profundamente enraizados. Gap 2. Este esforço exige uma visão clara, ampla colaboração entre diferentes setores da sociedade e um compromisso firme e profundo com os princípios da sustentabilidade em todas as iniciativas. A contínua descoberta deste tesouro escondido e notável não deve levar por descuido ao seu esgotamento ou degradação irreversível, mas sim inspirar sua administração cuidadosa e responsável para o benefício de todos. Roraima convida calorosamente o mundo para uma exploração consciente e uma apreciação genuína e respeitosa, oferecendo uma oportunidade única e memorável de testemunhar a interação dinâmica entre a natureza selvagem e a rica diversidade cultural humana em uma das fronteiras mais fascinantes e, em última análise, vitais do Brasil. O seu futuro realmente depende desse engajamento consciente e responsável.